O- Opa, tô precisando de uma dessa. Mas olha, na verdade eu preciso vender os móveis sob medida para um cara desse. Olha só que obra lindíssima. Não, aqui eu chuto mais ou menos mais de 1 milhão de móveis. Mas a última vez que eu tive um cliente assim, putz, cara, ele queria dar 25% na entrada e o restante só no final. E como é que eu faço para segurar tudo isso? Pagar montador, pagar produção. Nossa, e a obra é longa, fica 6 meses numa obra dessa. E lembra? Nossa, eu lembro que nunca acabava a obra. Mas os gurus tudo fala por aí que a gente tem que trabalhar com alto padrão. Não é isso. Puxa vida. Mas eu vou ter que alugar um carro só para atender esse cara. O cara entender que eu tenho cacife para atender ele, né? Lógico. Nossa, Fala galera, vocês viram aí o Rios que eu acabei de postar? Então, essa é a ilustração, mas cabe direitinho com a vida de muita gente. Nesse longo período aí de consultoria, o que a gente mais ouve é isso. Quem que eu atendo? Somente alto padrão. Todo mundo que atendeu um alto padrão. Mas aí no alto padrão você vai se deparar com uma concorrência muito braba, um cara que já está no mercado, já está consolidado, um cara que tem outra visão, um cara que tem visão de produto, uma série de coisas. Mas ainda assim, os gurus estão aos montes aí, falando que você tem que atender um alto padrão, você tem que fazer vendas grandes. Vendas grandes, trabalho grande. Você está preparado realmente para atender esse cara? Se você não tiver, cara, aquele cliente que está mais acessível para você, será que o seu produto está mais acessível para ele? Perguntas que você tem que se fazer todos os dias. E nenhuma empresa vive de um público só ou de uma venda só. Então olha só, dá uma olhada nesses gráficos aqui abaixo, ó. O 1% da população é realmente rico, gente que tem talvez dinheiro para comprar o produto da forma que você tem proposto, né? São 2 milhões de pessoas. Então imagina que para você atingir essa população, impactar realmente, você precisa trabalhar muito mais. Né? Diferente das pessoas que estão no nosso convívio diário, a menos que você seja um milionário aí a conversa não é contigo, certo? Mas no dia a dia, quem que são as pessoas que a gente se relaciona? São pessoas da nossa classe social, talvez um pouquinho mais ascendida, um pouquinho mais abaixo, mas o que a gente precisa entender? A gente precisa facilitar, e eu defendo que o design ele precisa ser democrático, ele precisa estar acessível, mas não é fácil você fazer um produto que tenha baixo valor agregado e uma alta qualidade. Talvez não seja o fato de ser baixo valor agregado, não é isso. Acontece que eu acho que existe uma supervalorização e é digna, porque tem muito produto realmente finíssimo, de altíssima qualidade, de altíssimo grau de processo. Mas não dá para a gente trabalhar, assim como existe empresas que trabalham se posicionando como um alto padrão, mas entregam um produto bem abaixo. E aí você vai se deparar com uma concorrência muito mais voraz, muito mais bem preparada que você. Então, eu acredito que esse é um ponto que muito batido, como várias pessoas se vê na internet falando que você tem que vender alto padrão, o que é alto padrão, todo mundo, e a gente já não sabe o que é alto padrão. Então se você também sente essas dificuldades, eu tenho um recado diretamente para você. Bom, minha gente, então o recado é o seguinte: amanhã às 19 horas eu quero bater um papo com todo o pessoal do moveleiro aí, quem já se posiciona em alto padrão, quem ainda não, ou quem está já saturado de estar nessa competição aí acirrada e você não precisa sair dela, mas você quer uma nova alternativa. Então vamos trocar uma ideia amanhã às 19 horas aqui no Instagram. Vou deixar aqui um lembrete. Coloca aí para despertar, para a gente se despertar. Afinal, o carnaval já passou, acabou as nossas desculpas e agora a gente só tem que fazer acontecer. Então chega junto amanhã às 19 horas. Fechou? Ó, isso daqui é um Rolls Royce. Isso aqui é uma postagem do Neymar. E olha só isso daqui, ó. É um carro extremamente exclusivo. Poucas pessoas do mundo têm condição de ter.
ele é extremamente rico em detalhes, em tecnologia, em exclusividade. Então, assim, se no alto padrão não tiver design, não dá para falar que é alto padrão. Se não tiver tecnologia, não dá para falar que é alto padrão. Uma coisa não se torna alto padrão somente porque é caro. De forma alguma, vender nunca é ruim, né? Agora, o fluxo de venda, a quantidade que você vende, isso é importante, né? É mais ou menos assim. O alto padrão sempre foi a galinha dos ovos de ouro de todo mundo da marcenaria. E aí é onde eu vejo um problema. Porque, primeiro, que não existe só esse público. Segundo, que a competição é muito grande. Existe como você driblar? Claro que existe. Mas muitas vezes você acaba abrindo mão do seu lucro para ganhar uma obra no alto padrão, né? Aí eu te pergunto, e o 99,9, não, e o 99% da população que não está enquadrado nesse alto padrão? Quem que está correndo atrás desse dinheiro aí? Imagina, você tá ofertando. Continuando aqui, então, se você está vendendo, por exemplo, você tem uma Ferrari para vender, você tem um Jetta, é óbvio, né? Se eu prefiro vender a Ferrari uma vez a vender vários Jettas, mas qual a probabilidade de eu vender o Jetta e qual a probabilidade de eu vender uma Ferrari, né? O ideal é que eu venda a Ferrari e o Jetta. Se eu vendo 10 Jettas e uma Ferrari, eu estou girando o fluxo, certo? O problema é eu ter só um tipo de produto para ofertar para o meu cliente. Aí eu acho que se você está nessa situação, você já deve ter percebido que você tem alguns problemas. O risco não está no alto padrão, o risco está no seu processo. E aqui a gente está falando de questão interna. Qual que é o risco de você trabalhar com alto padrão? Se você não tem uma boa equipe, se você não tem uma equipe treinada, se você não tem ferramentas adequadas, qual que é a probabilidade de você errar em um produto que custa muito mais caro e essa reposição desse produto ser maior? Você trabalhar com tickets muito altos e ter uma dificuldade entre relação de DRE, que é o quanto você fatura, e o DRC, que é o fluxo de caixa. Então, você precisa ter esse feeling e analisar todas as suas informações internas para saber se o alto padrão está sendo realmente. Isso mostra de fato uma dificuldade que a gente tem de análise, né? De análise do mercado. Muitas vezes a gente está intuitivamente no achismo fazendo o que a gente faz. O que precisa? É só você pegar e analisar. Eu vou depois deixar uma imagem aqui. 1% da população que é alto padrão, que é rico. Tá? E a gente está falando aí desse alto padrão do mercado moveleiro, realmente é gente rica. Então, assim, só que quando você vai fazer um planejamento estratégico, você vai pensar na sua empresa, você precisa estar de olho no tamanho do mercado, no que está acontecendo no externamente e conciliando isso com as suas oportunidades internas e os seus desafios internos. Então, basicamente é isso. Então, o que significa? Apesar do ticket ser muito maior, a quantidade de oportunidades que eu tenho é extremamente menor. Então, assim, em toda a sociedade, qual que é a faixa maior? É a classe média. Então, qualquer país bem desenvolvido, a classe média é bem desenvolvida. Então, assim, esse é o público que movimenta tudo. Apesar do rico ele ser muito vantajoso. Não estamos falando aqui de dicotomia, é isso ou aquilo. Estamos falando da sua empresa ter
produtos que atendam diversos públicos. Talvez o seu posicionamento vai ser para um público específico, mas o seu produto pode atender ambos. Ah, gente, são tantas emoções, né? Não tô aqui para fazer jabá não, mas bom, a gente tem as empresas que a gente já conhece no mercado, né? Que são inspiração para muitas empresas. Kitchen, Ornari, Florenzi, enfim, tem todo um posicionamento de marca envolvido. Mas tem algumas empresas que particularmente já tive a oportunidade de conhecer. E que realmente fazem um trabalho muito bem feito nesse mercado de alto padrão. A Fabrilis em Jundiaí, eu tive o prazer de trabalhar com eles a questão de produto, e eles realmente dão uma atenção ao produto, realmente é um produto fino. Paulette em Goiânia é um outro cliente que eu atendi, que realmente tem um produto diferenciado. E tem mais outras, ID Móveis, a Ilha Dourada tem um produto muito bom. Agora, a dica que eu tenho para te dar é o seguinte: procura inspirações fora do Brasil, né? Porque essas marcas todas, elas vão fora do Brasil buscar referência, estão sempre antenadas, mas no mercado exterior, porque anda muito mais rápido que o mercado daqui. Então procura referências fora, que você vai sair na frente.